pessoa, então, nessa lei brasileira, né? Porque a partir do momento que o cara corre esse risco de pilotar, né, ou dirigir, como queiram, o seu veículo, estando ele com droga ou com álcool, né? E aí ele está correndo o risco e está botando as pessoas em risco, não é verdade? Então eu acho que essa lei aí deveria estar sendo mudada, está sendo revista, porque a gente não aguenta mais falar sobre isso. Todo santo dia nós nos deparamos com esse quadro, com essa realidade de pessoas que ficam em liberdade, respondem em liberdade quando atropelam e matam, ou simplesmente quando atropelam pessoas e se encontram aí em liberdade. E mesmo quando não dá exame toxicológico, ou seja, exame com álcool, não é apresentado isso positivamente, não importa. A pessoa atropelou, a pessoa tem que responder, não é verdade? É uma vida, né? A gente tem que ser senhor das nossas ações. Essa é a minha opinião. A tua opinião também é a mesma? É o que a gente sempre fala, o ciclista sempre fala, em cima de uma bicicleta vai uma vida. E o motorista, em geral, não respeita o ciclista. O dele foi porque a falta de respeito, por não respeitar o ciclista, e o cara ainda está errado, alcoolizado, e ter pego ele no acostamento. E é mais um caso que vai se passar. Hoje está aí, ninguém apareceu, o advogado, ele não apareceu. Infelizmente, nós continuarmos calados, vai ser mais um, daqui a pouco é outro, semana que vem. Como já aconteceu o caso de ciclista na Barra, que o rapaz estava bebendo na loja de conveniência, saiu bêbado, atropelou o ciclista de manhã, no sábado, 6 horas da manhã. E se a gente não fizer nada, vão ser outros e outros e outros e outros e outros. Ou vamos estar perdendo várias famílias aqui, continuar perdendo várias famílias. Vocês estão fazendo algum movimento em torno disso? Sim, o que vocês estão fazendo aí pelos ciclistas? Já fizemos muito, nós temos um grupo em Paracambi, que estamos sempre fazendo eventos, fazendo mobilização, tentando passar essa mensagem para o motorista. Tem, inclusive, quem for a Paracambi, você chegando na cidade de Paracambi, nós colocamos um outdoor enorme com a foto dele, pedindo que o motorista respeite o ciclista, não beba, respeite o ciclista. Em cima de uma bicicleta vai uma vida. Nós estamos sempre tentando fazer isso, sim. As leis são muito brandas, né? A verdade é essa, as leis são muito brandas, essas pessoas deveriam ficar agarradas realmente e responder, não de forma em liberdade, né? E sim, deveriam responder à justiça presos, porque corre esse risco, né? Do cara sumir, o cara não aparecer como não apareceu hoje, né? E além dele atropelar, ele fugiu, ele assumiu, ele fugiu do que ele fez. Ele não conseguiu parar para prestar um socorro, ver se de repente se ele tivesse vivo, ele poderia ter salvado ele, não, ele fugiu do local. Tá certo. Então fica a indignação aqui da equipe Damásio, a Malu está representando a equipe Damásio, vieram hoje ao fórum para saber melhor sobre o caso Damásio, e a indignação de todos nós que sonhamos com uma sociedade melhor e com leis mais severas no Brasil. Daniel Dias na pista, na área. Então o que tem que fazer? O equilíbrio, uma reforma administrativa justa, que realmente seja uma reforma administrativa que não prejudique nenhum dos lados. Porque tem muitos bons funcionários públicos, eu percebo isso, né? Gente que trabalha com amor, com coração, não é verdade? O senhor deve ter sido uma pessoa dessa. Com certeza. Agora, também tem pessoas que estão ali, de repente, num atestado ou que não trabalham de forma legítima, né? Será que essas pessoas que temem a reforma administrativa? Com certeza. Só tem medo de perder aqueles direitos que tem, entendeu? E ela está acostumada a fazer coisas erradas. E na hora que tem que fazer alguma coisa certa, entendeu? Teme a punição. E a reforma administrativa, ela vai em cima disso aí. Da pessoa poder perder o emprego, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? E não ficar mais assegurado aquele emprego eternamente, não? Com certeza. Tá certo, seu Sérgio. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Foi um prazer. Prazer, Sérgio. Canal Daniel Dias, tá bom? Segue a gente lá no YouTube. Tá bom. Valeu, Vai, obrigado. Deus abençoe. Acha dessa reforma administrativa proposta por esse atual governo, né? Que quer fazer com que o servidor público trabalhe e que não tenha mais aquele negócio que falam mamata, ou que tenha, né, aquele negócio de não ser demitido. O que tu acha sobre isso, essa questão tão complexa no Brasil? A pergunta já serve de uma boa introdução, porque é algo muito complexo, né? Não é tão simples quanto as pessoas em geral entendem que é para tirar o servidor público da mamata. Não tem mamata.
Eu, por exemplo, trabalho muito, meus colegas todos que eu conheço trabalham muito, familiares trabalham muito e bem. Mas qualquer governo que queira levar essa discussão à frente, que queira levar uma reforma administrativa, qualquer que seja a intenção, precisa fazê-lo com um grande debate na sociedade, com todos os setores, com servidores, com aqueles que são atendidos pelos servidores, com a população em geral, com os títulos políticos, com as associações dos trabalhadores, enfim, com o mais amplo espectro da sociedade possível, para que injustiças não sejam cometidas e para que os melhores objetivos sejam alcançados. José, eu percebo que existem muitos bons servidores, como em todos os segmentos, não é verdade? Gente que trabalha de verdade, com amor, com coração, com carinho do que faz e entrega, né? Sim. Realmente tem aquela entrega. E também, como em todo segmento, há pessoas que realmente acabam se prevalecendo da situação, de repente, de acabarem sabendo que não podem ser demitidas e aí ficam no atestado, ou ficam naquela coisa de tipo, pô, vou fazer de qualquer jeito, que eu não posso ser demitido. Tu concorda pelo menos nesse aspecto? Que há pessoas e pessoas? Com certeza há pessoas e pessoas. E eu tenho uma vivência grande também na iniciativa privada. Trabalhei quase 30 anos na iniciativa privada. E, na verdade, eu não vejo nada diferente quanto aos novos profissionais, tanto quanto aos bons, em relação ao bons. Que você não encontra também na iniciativa privada. Aquela pessoa que não é bom colega, não é bom profissional, não é vítima, você vai encontrar, tanto no setor público quanto no privado, tem motivos para atacar essa má prestação de serviço. Tá certo, então, José. Muito obrigado pela sua participação no canal Daniel Dias. História sem fim. Barulho aqui. Tá acontecendo mesmo, né? Infelizmente estamos na rua, né? Não tem como. Mas olha, o José dos Santos deu o esclarecimento dele, também concordo. Há pessoas e pessoas em seus respectivos âmbitos de trabalho, seja no setor público ou privado, realmente tem que ser tudo muito bem revisto, né? Não podemos cometer injustiças. Mas eu acho assim, que aquela pessoa que trabalha como você, como as pessoas que você relatou da sua família, que trabalha de verdade, vocês não temem por reforma alguma, né? Porque vocês sabem da competência, do caráter que vocês exercem em suas profissões e com isso vocês não temem nada, não é verdade? José, brigadão aí. Daniel Dias na pista, na área. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal. Estou agora com Moisés Paixão, policial civil. Moisés, uma grande honra tê-lo aqui no canal, é o canal Humilde. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é bem polêmico esse tema. O indulto presidencial é dado por lei como certo, né? Na Constituinte, todo presidente pode dar um indulto, seja a qualquer pessoa que ele queira dar. No governo Lula, foi dado a um terrorista, lembremos dele, Cesare Battisti. No governo Temer, foi dado a um outro terrorista, André do Rep, um dos cabeças do PCC. E no governo Bolsonaro, foi dado um indulto a uma pessoa que não tem nada que o desabone em seu currículo criminal, digamos que existisse um currículo criminal, né? Uma ficha, melhor dizendo, criminal, Daniel Silveira. Nada que o desabone. O que você acha de toda essa demagogia que nós estamos vivendo nesse país, quando é feito um grande alarde, quando o governo Bolsonaro dá um indulto a um ex-PM deputado, mas não é feito o mesmo alarde quando o governo Lula dá um indulto a um terrorista ou o governo Temer dá um indulto a um dos cabeças do PCC. O que tu acha? Fica à vontade aí. É ativismo político do STF, né? O STF se tornou o maior partido de oposição ao governo Bolsonaro. A verdade é essa. Tanto que nessa questão aí do indulto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira foi justamente para corrigir uma injustiça cometida contra o então deputado federal, né? Que foi preso, respondeu um inquérito aí ilegal, presidido pelo Alexandre de Moraes, e diante disso tudo não restou alternativa ao presidente senão conceder o indulto, que não vem sendo respeitado, né? Porque o indulto engloba
todas as penas, né, principais e acessórias, tendo-se visto que discute a questão da inelegibilidade dele, se ele vai conseguir realmente se candidatar ao Senado ou não, está em discussão, quando na verdade não deveria nem haver discussão, que o indulto é pleno. Olha, você estava falando agora de injustiças, eu entrevistei recentemente o senhor Roberto Monteiro, pai de Gabriel Monteiro. É outro que está sofrendo uma grande injustiça, o Gabriel Monteiro, no meu ponto de vista. Acredito que tudo seja um complô também contra ele, tá entendendo? Todo mundo que contraiu o sistema, contra o sistema, é vítima desse tipo de perseguição. A gente sabe que tem muitos interesses envolvidos nas câmaras, na Assembleia Legislativa, que com certeza pode ter contribuído para o mandato dele. Porque tudo que vai a favor da lei aqui nesse país é suspeito, né? E tudo que é contra a lei, aí a bandidolatria tá reinando, não é verdade? Perfeito. Tá certo. Policial Civil esteve conosco aqui no História Sem Fim. Moisés Paixão, muito obrigado. Tudo bom. Tamo junto. Valeu, meu camarada. Valeu. Foi isso aí. Show. Advogado, legal. Na pista na área, Fórum do Rio de Janeiro. Estou agora com o advogado Erasmo Santana da Silva. Erasmo, quero perguntar para você a pergunta que não quer calar nos últimos anos, nos últimos 4 anos pelo menos, reforma administrativa. O que tu tá achando, ou o que você acha, desde que você se conhece por gente, do servidor público, do funcionarismo público nesse país? Funciona ou não funciona? O serviço público realmente não funciona nesse país. Não funciona. A reforma é necessária, é uma reforma difícil, porque até por conta dos próprios funcionários que são engajados, né, e é muito difícil privatizar e etc. Agora, a meritocracia seria a solução desse problema. Acho que com isso, os servidores talvez se dedicassem mais, a produtividade melhoraria e a gente não teria esses absurdos que a gente tem hoje. Trabalho aqui no fórum, processo no ano, processo simples leva anos e anos, porque não tem funcionário, o funcionário não veio, está doente, está de licença, está com atestado e etc. E tal. E assim todos os órgãos públicos do Brasil funciona assim, que funciona como um verdadeiro cabide de emprego. Que é você que paga o salário deles, né? Nós pagamos. Ah, entendi. Então o que acontece? A gente paga o salário dos caras, aí tem um atestado, fica 1 ano doente, 2 anos doente, aí sabem que não vão ser demitidos, e aí a meritocracia não entra. Mas pra você no teu trabalho, pra mim no meu trabalho, se você presta serviço ou se você é CLT, você sabe que pode perder a tua prestação de serviço ou pode perder sendo demitido do CLT, não é verdade? Exatamente. Então tá bom. Reforma da Previdência, você foi contra a reforma da Previdência? Ou você acha que tinha que ter sido reformado mesmo? Eu acho que a Previdência quebrada do jeito que está tem que buscar solução. Tem que buscar solução. Exatamente. Porque ser empresário não é emprego, né? Exatamente. Então, Exatamente. mais um tema só para terminar com você, Erasmo. Eu falei pro Erasmo que era só uma pergunta, mas como é advogado, ele vai ter sempre boas respostas para nos dar. Erasmo, na Constituinte é claro isso, que o governo, né, o presidente da República, ele pode dar um indulto, seja a qualquer pessoa que ele decidir dar, né? No governo Lula, ele deu a Cesare Battisti, um terrorista, assassino. No governo Temer, o governo Temer deu o André do Rep, um dos cabeças do PCC. Aí no governo Bolsonaro, um alarde tremendo, porque o Bolsonaro deu um indulto a Daniel Silveira, que não tem nada que o desabone, né, em sua ficha criminal, diga-se de passagem, um PM, ex-PM e hoje deputado, né? E aí, o que tu acha dessas situações, né? Cesare Battisti, Temer e Daniel Silveira, né? É discricionário, né? É o direito do presidente da República. Tá na Constituição. Escandalosos, alguns desses casos, mas é o que é a Constituição. A lei permite a ele fazer isso. Seja quem for. Mas aí, então, sendo quem for, mas aí não houve esse escândalo, né? Nesse alarde quando foi feito nesses 2 últimos governos, mas nesse governo em questão é feito um alarde, né? Exatamente. Como se fora um criminoso, de fato, Isso. né? E aí a gente volta para a polarização que divide esse país atualmente. Tá terrível, não tá? É terrível. Isso não vai melhorar o Brasil em nada. Não vai melhorar em nada, as pessoas se matam por política, como se matam por futebol, né? Exatamente. Erasmo, um grande prazer, muito obrigado pelo aqui meu canal Build, História Sem Fim com vocês, Daniel Dias.
Daniel Dias na pista, na área, em frente ao Fórum da cidade do Rio de Janeiro. Agora estamos com o doutor Euclides de Barros, advogado, acabou de sair do fórum e gentilmente vai nos dar uma entrevista. Vamos falar da reforma da Previdência, doutor. O senhor achou que foi necessária a reforma? Se achou que sim, fala pra gente. Se achou que não, fala pra gente também. E fala qual o ponto que deveria ser melhorado nisso tudo. Boa tarde, tudo bem? Então, a reforma da Previdência, a meu ver, ela foi pertinente, um momento oportuno, porque nós tivemos aí enfrentamento à pandemia do Covid-19 e isso ajudou um pouco a ter dinheiro em caixa para o governo, seja qual for a ideologia do governo, ajudou a ter um pouco mais de grana para poder custear muita coisa. Eu acho que ela é pertinente, sim. No entanto, tendo em vista que as pessoas que não têm condições de trabalhar, enfim, as pessoas que acumulavam algum tipo de benefício, que a família possuía, por exemplo, ganhava 3 salários mínimos, ou quando um dos cônjuges falecem, teve agora a questão que para reduzir, e essa redução que teve faz falta com uma família que tinha 100% da renda. Falta de uma coisa, uma viúva, por exemplo, que gastava um dinheiro alto em remédios, agora ela não tem 100% da renda para poder custear aquilo, o seu falecido esposo. No entanto, o que poderia ter sido feito, né? E o que poderia se fazer ainda, já está em tempo para que possa ter pensarem nisso, né, os nossos legisladores. Da renda dos royalties, seja da extração de petróleo, de minério, de pedras preciosas, de ouro, da energia limpa que está sendo produzida no país, energia verde, parte de alguns royalties, de impostos, de tributos recolhidos dessa cadeia poderia ser direcionado para a previdência privada, para custear, por exemplo, as pessoas que não têm como contribuir, que nunca tiveram, por exemplo, mas que de fato, pela solidariedade, recebem e não deveriam deixar de receber, porque afinal de contas são pessoas, às vezes, que são portadores de necessidades especiais, que precisam, não têm como trabalhar, mas precisam de uma renda para se alimentar, enfim, a custear o básico, né? Esse dinheiro poderia vir dessa fonte e não da fonte de quem está pagando a Previdência. Porque senão vai incidir o fator previdenciário, então vai defasar muito. Você, por exemplo, vai pagar 10 salários mínimos, vai se aposentar com 2, 3, enfim, por conta dessa distribuição. Eu acho que deveria, sim, vir de outra fonte para custear, sem que as pessoas mais necessitadas ficassem desalentadas e sem descobrir as pessoas que contribuíram a vida toda. Uma ótima ideia aqui, viu? Ótima ideia mesmo. Eu acho que tem que ter mais pessoas assim, com mais preparo para poder trazer ideias como essas, e nós temos que analisar com mais carinho esse tipo de ideia, tá certo? Porque chega de impostos, né? 6 meses de impostos pra gente ficar pagando e 6 meses pra gente sobreviver, né? A gente, quando eu falo, o pessoal da camada mais pobre, tá certo? Então aqui a segunda pergunta que eu vou fazer ao senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui que é muito polêmica, mas essa polêmica nem deveria existir no meu ponto de vista. Porque o induto presidencial é um induto previsto pela Constituinte. E lá atrás, no governo Lula, foi dado a Cesare Battisti, um terrorista, né, assassino, um indulto. Aí no governo Temer é dado um indulto a um dos cabeças do PCC, o André do Rep. Não se fala nada nesses indultos porque é um direito do presidente. Mas o mesmo direito que haveria de ser do presidente Bolsonaro, dado ao Daniel Silveira, que não tem nada que o desabone em sua ficha criminal, aí é colocado como uma forma aí, né, totalmente às avessas pelo STF. Daniel Dias não tem medo de falar, STF. O que o senhor acha? A meu ver, no melhor juízo, né, acompanhando os ensinos de alguns doutrinadores, dentre eles, professor também, né? Enfim, alguns professores, eu não vou citar nome para não fazer injustiça com nenhum deles, né? Mas é algo
bem inconstitucional, o STF acho que já rompeu todos os limites constitucionais. Em alguns pontos a atuação dele foi pertinente, mas em sua maioria está se mostrando atitudes inconstitucionais, né, que não cabe na Constituição. A Constituição veda, é uma prerrogativa do presidente. Enfim, algo que é bem discutível, sim, inclusive dito por grandes doutrinadores. Será atitudes ativistas? Entende-se que sim, né? Entende-se que sim. Grandes juristas, grandes doutrinadores entendem que sim. De fato, é um ativismo judicial muito grande e para corroborar com isso eles usam princípios, princípios que na verdade não são princípios e eles citam princípios por princípio que não são princípios. A verdade é essa. Então, tem um doutrinador, Lênin Streck, ele fala sobre o pan-principiologismo, né? E é isso que nós temos visto para embasar o ativismo judicial do STF, infelizmente. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui no canal História Sem Fim, Daniel Dias História Sem Fim, um novo canal para mudar o conceito aí, para saber o termômetro nas ruas do povo em geral, tá certo? Doutor Barros, muito obrigado mesmo, tá certo? Tamo junto. Alô vocês, meus amigos, quero só dar um depoimento, tá bom? Tô aqui um tempão, eu e Miguel, né? No auxílio aqui, o Miguel cinegrafista, Miguel Hedler. E olha, eu vou falar com vocês um negócio. Por a gente ainda não ter aquela fama, né? Não ter aquele conhecimento público, fica muito difícil. A gente conseguiu bons depoimentos, boas pessoas passaram por aqui, mas olha, suei para poder chegar nessas pessoas, recebi 20 nãos e um sim, 20 nãos e um sim, assim foi, tá? As pessoas mais engomadinhas foram as mais que não me deram atenção mesmo, sabe? Aquelas pessoas que realmente passaram assim e nem olharam na minha cara. A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade aqui, porque se eu fosse um cara famoso hoje, tava todo mundo parando, né, pra falar comigo, né? Agora, como não é, a gente fala pra pessoa, pô, por favor, para, só pra fortalecer meu canal e tal. A pessoa nem olha na tua cara. Então, eu agradeço demais as pessoas que aqui estiveram me dando depoimento, tá certo? Podendo falar um pouquinho, podendo saber, né, que estão contribuindo para alguém poder ficar grande também na vida. Porque, meu amigo, minha amiga, nunca deixe de ajudar um próximo, quando esse mesmo próximo aí vai estar te pedindo um simples favor. Poxa, ajuda meu canal, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Essas coisas, tu pensa que é bobeira, não é não. Se tu não se inscrever no canal da pessoa, não deixar um like, não compartilhar, não escrever lá no espaço de mensagem, o YouTube entende que esse canal não tem engajamento e aí esse canal não sobe, tá certo? A mesma coisa eu falo, pessoas que você vai falar na rua aqui, pô, eu falo, é uma pergunta e uma resposta. A pessoa mesmo assim se nega a te dar uma resposta ou se nega pelo menos a parar para saber do que se trata, tá? Meu ponto de vista aqui de indignação, tá bom? Daniel Dias na pista, na área. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.